Graxa, sua opinião aqui no Pós-Jogo 7 Cabete. Olha, Cirilo, é uma vitória pequena de 2-1 de vantagem. É a vantagem simples para jogar lá em Fortaleza, onde não é fácil jogar no Castelão. O Atlético perdeu sim a oportunidade de fazer o melhor placar aqui. Eu também estranhei a saída do Cassierra. Ele já vinha jogando bem antes de fazer o gol, depois fez um gol de extremo oportunismo e foi num chute dele que se contundiu o goleiro Richard quando fez a defesa. Então era um jogo para ele ficar aos 90. Depois o Barba tira também o Vitor Hugo, a torcida também estranhou um pouco. Entra Hulk, entra por ali o Coelho, o Scarpa mais no finalzinho, o Atlético consegue o 2-1 depois de tomar o empate e passar de novo aquele filme terrível na cabeça da torcida do Galo. É se preparar agora para o próximo jogo, o jogo de volta da Copa do Brasil, mas principalmente para os compromissos importantes que o Atlético tem agora na sequência do mês de maio. Me estranhou também, e eu concordo com o Marques, que fez essa observação, a comemoração fria do Lodge, né? Embora depois ele tenha até se ajoelhado ali, olhado para o céu, mas com os colegas dele, com a torcida, ele comemorou de forma muito fria. Isso faz parte daquelas situações muito diferentes que estão acontecendo no Atlético, mas que nós estamos acompanhando e que nós estamos de olho, porque alguns jogadores do Atlético, não são todos, longe disso, estão precisando ter um pouquinho mais de humildade, porque o time tá vencendo, sofrendo para vencer, tem que pôr o pezinho no chão, né? Ser humilde, né, rapaziada? E quando faz o gol, como disse o Max, é um momento de extrema alegria, é um momento de comemoração, não é momento de, beicinho pra lá, beicinho pra cá. Vamos jogar bola, estão aí para isso, e é isso que eu espero, e é isso que nós vamos cobrar, e é isso que a torcida vai cobrar. Mas ô Vinícius Andrade, pra gente falar mais do jogo, aliás, como curiosidade, né, não era muito comum antigamente, mas nesse momento, os reservas do Atlético, a turma que participou pouquinho tempo, no gramado fazendo um trabalho específico ali, né, a turma tá ali trabalhando ainda, os jogadores que não participaram com mais tempo aí do jogo de hoje, estão ali com a equipe da comissão técnica atleticana. Vinícius, como é que o jogo se desenvolveu e terminou com essa vitória atleticana por 2-1 aqui na Arena MRV? Primeiro que o Barba, ele mexe no time, faz uma formação diferente. A gente viu muito o Atlético sendo escalado com uma dupla de ataque. Na grande maioria dos jogos, o Barba escalou Hulk e Reinier, ou Hulk e Cassierra, mais no início, mas sempre com uma dupla. E hoje o Atlético foi diferente. O Atlético hoje não teve exatamente uma dupla de ataque. Jogou ali num 4-2-3-1. Ele tinha o Maicon e o Alan Franco como os dois volantes, dando sustentação para o Bernard jogar mais centralizado, fazendo a função de um camisa 10. O Vitor Hugo aberto pela direita. Ele não é um ponta, mas aí era um meia aberto pela direita. O Dudu, esse sim um ponta, jogador mais agudo pela esquerda. E o Cassierra, jogando como o centroavante de referência. Então, foi uma novidade tática também do Atlético, do Eduardo Domingues, que começou a dar certo, eu diria, a partir dos 20, 25 minutos do primeiro tempo. O início morno, que o Ceará estava numa zona de conforto, se defendendo e trocando passes sem ser muito incomodado. E aí o Atlético começa a entrar no jogo e a produzir chances, a ter volume, e o Cassierra sempre dando opção. Ele não é o centroavante para ficar paradão. A gente sempre fala, né? O Atlético precisa do 9 e o Cassierra é o que tem mais característica para jogar de fato como 9 e ele precisa jogar mais dentro da área mesmo, como foi na partida de hoje, mas ele entrega muito também fora da área, aparecendo para fazer tabelas, para fazer um pivô, e aí o Atlético começou a achar o Cassierra, ele começou a se apresentar muito pro jogo e a gerar algumas oportunidades. O Atlético termina o primeiro tempo fazendo o gol, com o Cassierra aproveitando ali um bate-rebate, e foi justo o placar ali do primeiro tempo, porque o Atlético produziu muito mais. O segundo tempo, Cirilo, começa com o Atlético bem, o Atlético voltando para tentar ampliar o marcador. Só que aí eu não entendi as mexidas do Barba. Com 15 minutos ele tira o Cassierra, que pra mim era o melhor jogador da partida, tanto que foi eleito aqui de forma unânime o melhor do jogo. Não entendi, talvez o Barba vá pra coletiva e vai nos dar uma explicação, o próprio Cassierra pode dar uma explicação
A minha sensação é de que ele não estava exausto. Não me parecia que estava assim, pregado, não aguentava mais. Mas posso ser desmentido pelas justificativas. E aí, assim, não que o gol do Ceará, ele tenha relação direta com essa mexida. Mais um vacilo do Atlético, e aí também não tem como tirar o mérito do jogador do Ceará, que meteu um golaço, o Wendel Silva. O Fernandinho dá um passe de letra também muito bom, e o Wendel Silva mete lá na gaveta. E por um momento que já é ruim o Atlético nessa instabilidade, poderia ser aquele gol que jogaria tudo por água abaixo. Mas não foi o caso, né? O Barba novamente pra mim mexe mal, pra mim ele tira o Vitor Hugo, e eu até entendo que ele queria ter um jogador mais agudo, que ele coloca o Alaminda pela direita, o Coelho pela esquerda, e o Bernard mantido no jogo. Só que o Bernard não estava bem. Se a ideia dele era ter um jogador mais agudo pela direita, ok, coloca o Alaminda. Mas não precisava tirar o Vitor Hugo. Ele poderia ter tirado o Bernard e passa o Vitor Hugo para jogar mais centralizado, porque estava bem na partida. E aí você não precisava ter mexido em duas peças que estavam tão bem. Só que ainda assim o Atlético, ele busca o segundo gol, uma jogada do Coelho que aciona o Renan Lodge e bate muito bem, uma batida forte de perna esquerda para fazer o segundo gol. A vitória foi justa e o Atlético produziu para fazer mais. Se fosse um jogo de pontos corridos, 2-1, tá tudo certo. Mas como é um jogo de mata-mata, e aí você pensa muito na diferença de gols, talvez o Atlético ele saia com a sensação de poderia ter sido mais. E o Ceará sai com a sensação de ufa, foi bom. Foi bom porque ficou barato. O Ceará sai vivo. A ideia era sair vivo e esse objetivo o Ceará concluiu. Mas muito mais por sorte do que por juízo, porque o Atlético produziu mais chances para poder sair daqui com 3, com 4-1, com uma vantagem maior. Não dá para dizer que foi ruim, Cirilo. Lógico que uma vantagem, ainda que seja mínima, é importante. Mas tem aquela sensação de que novamente o Atlético ele tem que fazer muita força, ele tem que produzir demais para fazer 2 gols. Sendo que a gente espera ainda um ataque mais eficaz, mais eficiente. Então, assim, tem vários pontos positivos de hoje, uma mudança de postura, o Atlético jogando melhor, mas ainda esbarra também nessa falta de eficiência. Chega na cara do gol e perde muitos gols. E aí essa questão do Barba, né? Não sei se o Barba acha que o Hulk tem que jogar sempre, isso não tá no contrato. O Hulk é o maior ídolo dessa geração atleticana, ninguém tem dúvidas disso, ninguém tem dúvida da capacidade dele. Mas se o seu atacante tá bem no jogo, mantenha. O Hulk nem sempre tem que jogar. Ele ainda vai ser importante? Acredito que sim, mas não vem numa boa fase e hoje o camisa 9 estava muito bem. Então, pra mim, não era jogo pro Hulk, tanto que ele participou menos da partida do que o Cassierra. Fica esse mistério pra coletiva do Barba. Eu acho que certamente ele será questionado sobre isso, viu, Cirilo? Vence o galão da massa, Olê Marques. E jogando muito bem, né, Cirilo? Há de se ressaltar, né? Desculpa o trocadilho, Caixa, o Atlético tinha muita caixa hoje para meter mais gol no Ceará. Jogou para isso, criou para isso, né? Eu, assim como o Vini, não entendi as alterações. De fato, o Cassierra, com as movimentações, com as diagonais, fazendo a sua melhor partida com o Atlético, né? Vestindo a camiseta do Atlético, dando muitas opções. O Vitor Hugo carregando o meio de campo do Atlético, né? Aquele atleta que tem força para levar a bola do meio para frente, estava fazendo isso muito bem. Eu confesso que não entendi. Durante a transmissão a gente até comentou sobre. Do outro lado, não. Assim, quando entrou o Coelho, ok, o Dudu já tinha dado o seu gás na partida, o Coelho entrou bem e deu uma movimentação importante por aquele lado, participando da jogada do segundo gol do Atlético, né? Eu acho algumas coisas, Cirilo, o Atlético precisa, até para trazer o torcedor novamente, entendeu? Eu achei que quando o Atlético faz o gol da vitória, é hora de comemorar, velho. É hora de abraçar o torcedor ali na arquibancada. Eu achei uma comemoração fria, sabe? É hora de trazer novamente, né? O entusiasmo para essa arena, né? Trazer o torcedor para correr junto. Domingo tem um clássico contra o Flamengo. Claro, a vitória foi ótima, né? É uma vantagem importante, mas se perde muitas vezes essa oportunidade que o gol te dá de trazer a unidade novamente pro clube, entendeu? Eu achei melancólica a comemoração dos atletas, né? O gol é o ponto máximo, é o ponto alto do jogo, é o momento de unidade de um time que tem passado tanta desconfiança pro
torcedor, a vitória é importante, mas comemore, extravase no gol para trazer novamente o torcedor para correr junto nessa hora. É uma vantagem mínima, mas não deixa de ser uma vantagem. O Atlético vai lá podendo empatar o jogo contra um adversário que hoje, né, ficou mais na defesa, não agrediu e não importunou muito o Atlético lá no ataque, e no final o Atlético mereceu essa grande vitória com o gol do seu 9, né? O Caixa até traz em alguns momentos da transmissão que o 9 tem que ficar dentro da área. Hoje, incrivelmente, ele saiu também, participou bem de fora da área, né? Com bom pivô, com bons passes, né? E letal ali dentro da área quando fez o primeiro gol do Atlético, que invadiu a área, né? O Atlético só fez aquele gol porque tinha no mínimo 6 atletas dentro da área. Ser impositivo dentro de casa, cada vez mais, isso será importante para a sequência, Cirilo. Vinícius Andrade, sua primeira análise aqui no Pós-Jogo 7 Cabete. A grande notícia é que o Atlético jogou bem, o Atlético produziu até para fazer um placar mais elástico. Eu tenho a sensação, Cirilo, que o Ceará sai mais satisfeito com o resultado do que o Atlético, mesmo com a derrota, porque foi um placar mínimo, porque ficou barato pro Ceará. O Ceará sai daqui com uma desvantagem, mas sai vivo do confronto. E a história poderia ter sido diferente. O Atlético produziu para fazer mais gols. Destaques individuais, Cassierra, o Vitor Hugo, e aí a gente vai precisar ouvir muito Barba para entender por que tirou, para mim, os 2 destaques do time tão cedo da partida. O Atlético toma um gol, mas mesmo assim mostra um poder de reação para buscar a vitória, que foi pelo placar mínimo, mas não deixa de ser uma vantagem. O que preocupa o torcedor, e aí tem toda razão, é que fora de casa o Atlético geralmente joga muito mal. Mas é Copa, a história tem que ser diferente. O jogo da volta é só daqui 20 dias, tem um tempo ainda. E aí não tem essa história de jogar bem ou jogar mal, né? Lá o Atlético tem que passar. Seja empatando, amarrando o jogo, tem que passar. Construiu o resultado e hoje a gente viu uma postura diferente do time. Correu mais, mereceu a vitória e até, se tivesse caprichado mais, era pra ter saído daqui com o resultado mais elástico, Cirilo. E quem foi o melhor em campo, Vinícius? É uma pena que o melhor em campo tenha jogado apenas 60 minutos. Queria ter visto mais dele, mas enquanto esteve em campo fez a diferença. Cassierra. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui com todos os cortes aí das atualizações, tá? Todos os cortes não, né? Porque a zona mista, entrevista com os jogadores a gente não coloca aqui por questão de direitos de imagens. Mas estamos aí com uma junção de tudo que rolou após o jogo do Atlético. Gostaria de saber a sua opinião, comenta aqui embaixo. E pessoal, quero pedir muito importante, né? Deixa o like no vídeo, isso ajuda demais. É muito simples, clica no joinha aqui embaixo, dá um coé aí no vídeo aí, beleza? Se inscreva também, você que não é inscrito, você que já é inscrito, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por tudo. Vamos ficando por aqui, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Forte abraço, até o próximo vídeo.